Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamentos. Então essa é a palavra para nós nesta noite. No capítulo 11, o título fala: façamos o que é bom no tempo oportuno. Então esse é o tempo de fazermos o que é bom. E o que é bom para fazermos? Bom é estarmos aqui louvando a Deus. No capítulo 12 tem o tema: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Então quem é jovem, se prepare para a velhice e para a morte. Então venhamos nos preparar para a velhice. E depois da velhice vem o quê? A morte. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Eu costumo dizer, quando me perguntam se eu sou evangélico, cristão, crente, eu digo: sou. E o porquê você vai todos os domingos aos cultos? Eu falo: eu estou me preparando para morrer. Quê? Me preparando para morrer. Nós viemos fazer o que aqui? Louvarmos a Deus, sim ou não? E o que Deus faz por nós? Nos prepara para nos encontrar com Ele. E há uma outra maneira de se encontrar com Deus, a não ser a morte. Há para quem ficar até o fim e ser arrebatado pelo Senhor Jesus nos ares. Mas se nós não estivermos preparados para morrer daqui a pouco, como é que nós vamos nos encontrar com o Senhor? Se nós não estivermos preparados para esse dia, para que o sol suma dos nossos olhos, para que a lua desapareça, quando abrimos os nossos olhos, estaremos em uma eternidade. Preparados em Cristo, estaremos com Ele no reino dos céus. Longe de Cristo, despreparado, fomos pegos de surpresa, longe da presença de Deus, no Hades, no lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e seus anjos. Então Eclesiastes nesta noite vem nos alertando: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Hoje ainda, quando nós somos jovens, vamos nos lembrar do nosso Criador. Deus existe, amém? Jesus está vivo, amém? Vamos nos lembrar do nosso Criador todos os dias da nossa vida. Quando abrimos os olhos pela manhã, a primeira coisa que temos que lembrar é do nosso Criador. Dormimos e acordamos porque o nosso Criador nos sustentou. Lembremos-nos também do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que venham os maus dias, dia de dores, dia de doença, dia de cama, dia de UTIs, dia de sofrimento. Então lembremos do nosso Criador quando vierem os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Agora eu estou aqui nessa cama, eu estou nessa cadeira de roda, eu não consigo mais me levantar dessa cama, eu não consigo mais andar com os meus pés. Como é que eu faço? Eu deveria ter ido à igreja quando eu podia andar, eu deveria ter ido orado quando eu podia acordar e me levantar da cama para ir trabalhar, mas eu não fiz isso, eu não me preparei, mas agora eu estou assim, inválido, não sirvo mais para nada. Ó dia, ó vida, ó morte, vem logo me buscar.
vive uma vida de reclamações. Por quê? Porque no dia da mocidade, no tempo da mocidade, no tempo que podia andar, correr, nesses tempos não se lembrava do Senhor, mas agora que está acamado, que está na cadeira, agora reclama e diz que Deus não existe, porque se existisse, me fazia melhorar, levantar da cama, mas quando estava bom, nem pensava no Criador que está nos céus. Então, Eclesiastes, nesta noite, vem mostrando para nós como devemos ser, o perfil de um jovem cristão e um perfil de uma igreja cristã. À luz de Eclesiastes 2, verso 1, quais são os traços do perfil de um jovem cristão fiel e de uma igreja cristã fiel, sua identidade, sua responsabilidade, seu propósito diante de Deus. Salomão está falando da juventude quando se fecha as cortinas da vida juvenil e abre-se as portas da vida rumo à maturidade. A vida é um presente de Deus, um tesouro inestimável de valor. Essa vida que Deus te deu, amados, é um presente dele para mim e para você, e é estimável esse valor. Não tem dinheiro que pague a vida que Deus me deu. Nós só estamos aqui porque temos vida, e vida com alegria. A nossa vida é Cristo, a nossa vida é Jesus. Então nessa noite, igreja, lembremos-nos do nosso Criador. Ele nos criou e soprou em nós o fôlego de vida. Essa é a versão de Salomão para Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, jovens, em primeiro lugar o reino de Deus. Igreja, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Lembre-se do seu Criador. Busque em primeiro lugar o seu Criador. Para ser um jovem verdadeiramente cristão, ou uma igreja verdadeiramente cristã, é preciso cultivar certas características fundamentais. A primeira é sua santidade com gratidão. A primeira característica de um jovem verdadeiramente cristão, ou de uma igreja verdadeiramente cristã, é a sua identidade com gratidão. O jovem cristão, ele sabe que é de Cristo e ele tem que ser grato por isso. Uma igreja cristã, ela sabe que é de Cristo e tem que ser grata por isso. Eu não posso ser grato porque eu pertenço à Igreja Fé e Missões. Não, eu tenho que ser grato porque eu sou de Cristo, porque Ele me salvou, porque Ele te salvou. Neste domingo é domingo de agradecer a Jesus, é domingo de ser grato a Jesus. Eu tenho uma identidade, você tem uma identidade. Na minha identidade está escrito cristão, servo do Deus vivo. Temos identidade. O que podemos comparar um jovem cristão? O que podemos comparar uma igreja cristã? Um jovem verdadeiramente cristão e uma igreja verdadeiramente cristã pode ser comparado como uma vinha em flor. Cantares 2,13. Uma igreja cristã, um jovem cristão pode ser comparado com um poema de Deus. Efésios 2,10. Uma igreja cristã, um jovem verdadeiramente cristão pode ser comparado como o perfume de Cristo. 2 Coríntios 2,15. Uma igreja cristã, um jovem verdadeiramente cristão pode ser comparado com um influenciador verdadeiro. Mateus 5:13 ao 14. Com uma igreja cristã e um jovem cristão pode ser comparado com o templo da morada de Deus.
1 Coríntios 6,19. Uma igreja cristã e um jovem verdadeiramente cristão pode ser comparado como embaixador de Deus nesta terra, segundo Coríntios 5, versículo 20. Se você tem esse valor precioso para Deus, então não desperdice a sua vida. Então, jovens, se vocês têm esse valor para Deus, não desperdicem as suas vidas neste mundo terrível agora, mas vivam uma vida para Cristo Jesus. Vivam uma vida para o reino de Deus. Igreja, vivam uma vida para servir no reino de Deus. Se você tem esse valor precioso para Deus, então não desperdice a sua vida no mundo. Viva para Deus. Reconheça o seu valor, jovem. Reconheça o seu valor, igreja. Reconheça o seu valor, cristão. Reconheça o seu valor que você tem em Cristo e viva com gratidão por sua identidade nele. Você é crente? Eu sou. Eu tenho identidade. Eu pertenço a um rei. E esse rei tem um reino. E esse reino está no céu me aguardando. Nós temos identidade. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Então a segunda característica é: se temos uma identidade com gratidão, nós temos uma responsabilidade com devoção. Quais são as responsabilidades do jovem cristão? E quais são as responsabilidades de uma igreja cristã? A responsabilidade de um jovem cristão e uma responsabilidade de uma igreja cristã é lembrar-se do seu Criador. A responsabilidade de uma igreja cristã e a responsabilidade de um jovem cristão é alegrar-se na sua mocidade. Eclesiastes 11, versículo 9. A nossa responsabilidade como uma igreja cristã, como jovens cristãos, é guardar o nosso coração. Provérbios 4, 23. A nossa responsabilidade e a responsabilidade dos jovens cristãos, de uma igreja cristã, é seguir a instrução de seus pais. Efésios 6, do 1 e 2. A nossa responsabilidade com devoção ao Senhor, que um jovem deve ter, uma igreja cristã deve ter, é guardar a palavra de Deus em seu coração. Salmo 119, verso 11. Nós possamos ter responsabilidades com devoção. Faça isso, jovem. Faça isso, igreja. Assim como Samuel fez. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Tinha uma responsabilidade. Você pode ser novo convertido, mas você tem uma responsabilidade para com Deus. A nossa igreja tem 12 anos de idade. Essa igreja tem uma responsabilidade com o reino de Deus. Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino, como diz 1 Samuel 2,18. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. 1 Samuel 2,26. Viva a juventude, viva jovem, viva a sua juventude, viva esse tempo de vida que Jesus te deu. Viva a sua juventude em devoção a Deus. Sejam devotos a Deus. Nós, como a igreja cristã, verdadeiramente temos que viver a nossa vida com devoção ao único Deus. Então viva a sua juventude em devoção a Deus, lembrando-se sempre de honrá-lo acima de tudo. Terceiro ponto:
O primeiro é santidade com gratidão, o segundo, responsabilidade com devoção, e o terceiro é nós temos um propósito com esperança. Que propósito um jovem cristão, uma igreja cristã deve ter? Tenha um propósito de andar na presença de Deus. Jovens, tenha um propósito de andar na presença de Deus. Aonde vocês forem, leve esse propósito com vocês. Não abram mão de andarem na presença de Deus. Então, jovens, vivam uma vida de propósito com Deus. Igreja, que nós possamos ter uma vida de propósito com Deus. Propósito de andar na presença de Deus. E nesse propósito de andar na presença de Deus, tem três coisas importantes. A primeira é que se nós andarmos na presença de Deus, nós vamos ser como um ramo frutífero. João 15:5. E o segundo é, se nós andarmos com propósito na presença de Deus, nós vamos ser como um ramo junto à fonte de águas, como diz Salmos 1 e o verso 3. Se nós andarmos na presença de Deus, a terceira coisa que somos, um ramo que se estende para além dos muros. Gênesis 49, versículo 22. Então, queridos, é Deus quem rega os nossos caminhos. Se nós andarmos na presença dEle, e tenha um propósito de viver de forma incontaminada, como Daniel viveu na Babilônia. Daniel 1:8. Quando ele chega na Babilônia, ali o rei Nabucodonosor manda fazer um banquete com todas as comidas deliciosas da Babilônia. Mas Daniel e seus amigos dizem: nós não queremos nada disso. Dá-nos água. Ramo bebe água. Ramo precisa somente de água. Nós não queremos essas delícias aqui. Nós queremos água. O Senhor tem água para nós? Tem. Dá-nos água, dá-nos legume e nós ficaremos satisfeitos. Cristãos, igreja, jovem, o que nós somente precisamos é de água. Água do Espírito em nossas vidas. O que você precisa é de água. A água vai te sustentar, vai fazer brotar o fruto, vai fazer a rama crescer, e ela vai para além dos muros de Jerusalém, vai alcançar a outros. Então sejamos como Daniel, não nos contaminamos com a Babilônia deste mundo. Tem muitas coisas boas para oferecer, chegam até a sussurrar no nosso ouvido e dizer: confia em mim. Não confie na Babilônia, tem muitas delícias lá fora. Prefira manter a sua confiança em Deus. Mantenha-se a sua confiança em Deus. Mantenha-se bebendo da água da vida. Mantenha-se sendo ramos regados pelo rio da água da vida que sai debaixo do trono de Deus. Tenha o propósito de viver uma vida incontaminada como fez Daniel, e tenha o propósito de estar no centro da vontade de Deus. Romanos 12:2. Não faça nada sem antes buscar a Deus em oração e perguntar: é da tua vontade isso? É da tua vontade que eu vou para a direita? É da tua vontade que eu permaneça no meio? É da tua vontade que eu faça isto, faço aquilo? É da tua vontade, Senhor. Mantenha-se com o propósito de estar no centro da vontade de Deus. Que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nossas vidas. Deus tem o melhor para vocês, jovens. Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Deus sempre tem o melhor para a nossa casa. Deus sempre tem o melhor para o nosso casamento. Deus sempre tem o melhor para os nossos filhos.
Deus sempre tem o melhor para a nossa família. Deus sempre tem o melhor para esta igreja. Deus sempre tem o melhor para esse rebanho. Deus sempre tem o melhor para o nosso pastor. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Somos filhos de Deus. E Ele sempre tem o melhor para nós. Jovens, igreja, decidam firmemente andar com Deus, produzir frutos e manter-se no centro da sua vontade. Há muitos jovens lá fora dizendo que o lugar deles é no mundo. Há muitos jovens na igreja dizendo que o lugar deles é no mundo. Será mesmo? Tem muito crente dizendo que o lugar deles é no mundo. Será mesmo? Muitos jovens que outrora estavam com Deus, agora vivem no mundo de desilusão, sem paz, sem liberdade, sem amparo. Estão longe da casa do Pai, longe da presença de Deus, passando necessidade, coberto de trapos, porque foram seduzidos e enganados pelo diabo. Será mesmo que o mundo é o nosso lugar? Será mesmo, jovens, que o mundo é o lugar de vocês? Será mesmo, igreja, que o mundo é o seu lugar? Será mesmo, cristão, que este mundo é o seu lugar? Não. O lugar da igreja, o lugar do cristão, o lugar dos jovens é curtir a vida desfrutando do altar de Deus. Porque quem curte a vida desfrutando dos altares do mundo não vivem, mas estão mortos nos seus pecados. Mas quem curte a vida desfrutando do altar de Deus vive uma vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Você jovem, você cristão, vocês têm se lembrado de Deus no seu viver diário? Vocês têm sido fiel a Deus? Vocês têm influenciado o meio em que vive? Têm resistido às pressões e seduções do mundo? Têm se mantido fiel mesmo diante dos riscos e das oportunidades? São perguntas para nós refletirmos nesta noite e passarmos a refletirmos nela durante toda a nossa vida em Cristo Jesus. Daniel propôs no seu coração não se contaminar e não se contaminou. Eu não quero, mas é bom. Eu não quero. É legal, experimenta. Não quero. Jovens, carregue o não de Daniel com vocês. Diante das propostas que vêm deste mundo, mantenha-se com o não. Eu não quero. Eu prefiro estar arraigado, molhado na água da vida, para viver por toda a eternidade no seu reino. Juventude amada, igreja amada, essa mensagem é para nos lembrarmos e honrarmos aquele que é todo poderoso em nossas vidas, Jesus Cristo. Lembremos-nos disso. Jesus é quem nos mantém vivos.